Olá, pessoal! Boa noite! Ei, Cidinha! Tudo bem? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos tentar chamar os amigos para vir participar dessa live que vai ser muito interessante com o Thiago, né? Então, espero que mais pessoas venham participar. Ei, Eliana! Boa noite! Ver se eu envio aqui para o pessoal avisar aqui nos grupos. Quem já está online. Ei, Vânia! Tudo bem? Olá, pessoal! Boa noite! Boa noite a todos. Vou avisar aqui para os grupos que a gente já está online. Para a gente é uma honra estar aqui para falar de homeopatia, que é um assunto que a gente gosta muito e que a gente acredita que é realmente o futuro da humanidade, né? E o Thiago já está aqui online. Vou convidar o Thiago para já entrar aqui com a gente não ir por mais delongas, né? A gente poder ter um bate-papo com ele bem interessante. E Laís? Maria, boa noite. Ei, Thiago. Olá! Boa noite, meu querido. Tudo bem com você? Eu tô bem, e você? Também, graças a Deus. A gente é uma honra ter você aqui com a gente no Instagram da Homeo Sapiens, né? Espero que bastante pessoas possam vir participar e prestigiar e escutar você falando aí sobre as suas experiências, né? E eu quero Muito fazer uma obrigado. pequena introdução sobre você. Boa noite, Laurita. Né? Para quem não te conhece ainda, depois você deixa aí também o seu Instagram para as pessoas te seguirem. Então, vou falar do Thiago, ele tem tanta coisa que eu vou ter que ler aqui o que ele mandou. Né? Então, o Thiago, ele é homeopata, psicanalista, ele é membro de duas organizações internacionais, que é a Liga Médica Homeopática Internacional, que é onde ele esteve agora no Congresso, lá em Sevilha, e a Faculdade de Homeopatia do Reino Unido. Autor de 5 livros. Depois você fala para a gente quais são esses livros. Tá bom. Tem artigos publicados em revistas internacionais de homeopatia e está recentemente retornado aí de Sevilha, do Congresso, e espero que tenha sido muito enriquecedor. E eu queria conversar com você exatamente sobre esse congresso, para você passar para a gente esses horizontes profissionais, né, na homeopatia, o que, que você viu de interessante. Depois a gente tem até falar os pontos fortes, os pontos fracos, que eu fiquei sabendo de algumas coisas também interessantes que eu não sabia, sobre alguns alunos da academia e diplomados que estiveram lá, né, no congresso, participando, não dando palestra, nem sendo conferencistas, Tá. né? O professor Bitocas foi um conferencista convidado, né? Fez uma palestra lá interessante. A gente teve a Mercê, que é a coordenadora do programa e-learning na Espanha. Ela também apresentou um artigo importante da homeopatia, né, lá para o pessoal. E eu sei que, como o congresso foi muito grande, muitas salas, era impossível participar de tudo. Impossível. Impossível. Então, você tinha que direcionar os seus temas preferidos, né? Bem Então, isso. fica meio complicado participar de tudo e ver tudo, né? Então, Thiago, seja bem-vindo. É uma honra para a gente, como eu disse, você está aqui. E eu te dou a palavra aí para você falar para a gente aí tudo que te inspirou aí, né, a razão por que você foi,
que te motivou, o que você viu lá de mais interessante. Conta pra gente aí. Tá bom. Então, obrigado, muito obrigado, Betânia, por essa acolhida, por esse convite. Fico muito feliz de estar aqui. Você sabe, né? A gente já fez uma live juntos e eu não lembro, se eu mencionei naquela live. Mas mesmo que eu não tenha feito a formação do professor Vitoucas, eu digo para todo mundo que o maior homeopata vivo no mundo é o professor Vitoucas. Isso eu não tenho assim. Os meus alunos, que alguns devem estar acompanhando aqui também, ou vão chegar aqui na live, eles sabem disso. Eu não escondo. Eu tenho uma admiração profunda por ele, desde antes de eu fazer uma formação em homeopatia, quando eu ficava procurando vídeos no YouTube, ficava procurando artigos, ficava procurando coisas na internet, quando numa época que a gente não tinha tudo isso que a gente tem hoje, e eu achava sempre o quê? Coisas do professor Vitoucas. Então, eu tenho um carinho, uma admiração profunda por ele, pela história dele. Aliás, adoro aquele documentário sobre a vida dele, que às vezes passa, inclusive, em canais aqui. Enfim, então, foi uma experiência, né? Então, boa noite para todo mundo. Foi uma experiência única, uma coisa que eu nunca vou esquecer mesmo na minha vida, porque foi a primeira vez que eu participei de um congresso tão grande. Eu já morei na Europa, Betânia, eu morei em Portugal 2 anos e meio quando eu fazia meu mestrado, fiz meu mestrado em antropologia, né, eu vim para a área de saúde depois, então a minha área original não era saúde, e participava de congressos assim, locais. Então, por exemplo, eu ia num congresso na Espanha, tinham muitos espanhóis, um ou outro de alguma nacionalidade, né? Mas era um congresso assim, 200 pessoas, 100 pessoas, 300 no máximo. Aí, em Portugal, vários congressos, mas lá tinham 800 homeopatas do mundo. Então, você tinha toda a delegação indiana, que quando tem indiano a gente fica, né, em volta deles, porque a homeopatia que eles praticam é incrível, né, maravilhosa. Então, isso eu já posso dividir com vocês. Quando as palestras eram de algum homeopata indiano, a sala ficava mais cheia. Havia assim uma procura muito grande pelos indianos, então eles são muito respeitados. Eu já sabia que eles eram assim muito, né, estavam na dianteira da homeopatia em muitos sentidos, mas lá eu vi o tamanho do respeito que tem pelos homeopatas, principalmente os mais velhos, né, os homeopatas mais experientes, indianos, né? Conversei com um ou outro lá, foi muito interessante. Então foi uma imersão no mundo da homeopatia. Então tinha assim, então eu fiquei, no primeiro dia eu fiquei emocionado, Betânia. Eu tentava disfarçar a minha emoção, porque eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui, né? Sabe quando você demora para chegar? A cabeça demora para chegar? Porque era tanta coisa, né? 800 pessoas, na hora do almoço, né? Nós almoçávamos todos juntos. Então era um hotel, né? Aconteceu em Sevilha, num hotel muito legal. Então era um grande espaço, né? Para almoço, para partilha ali, para refeições. E aí você sentava com pessoas de diversas partes do mundo. E aí você falava sobre homeopatia e outras coisas. Então teve esse lado humano, essa experiência incrível. Como você falou, o congresso era grande e não dava para assistir tudo. Então nós tínhamos o salão principal, onde aconteceram algumas palestras pontuais para todo mundo poder assistir, como as palestras de abertura, etc. E aí tínhamos as salas. A sala Tyler, a sala Herring, a sala Hahnemann. Então eram temáticas assim as salas. E aí, por exemplo, na sala Hahnemann, que foi onde eu dei uma pequena palestra, era uma sala mais para falar da teoria da homeopatia. Era para Uhum. falar, né, era para propor um debate mais teórico, que era inclusive Bem, a parte que eu, desculpa, bem divididinho, né? bem Era bem dividida as divididinho. salas, os Cada tópicos. sala tinha um tema aglutinador, vamos dizer assim, né? Uhum. Então você tinha o programa ali, eram acho que 4 ou 5 salas que você tinha o programa e você ia, né? Ah, agora eu não quero perder essa palestra. Daí você ia naquela sala para assistir aquela específica. Então, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, fora das salas, na parte comum ali do congresso, né, ali na parte do hotel, fora das salas, tinham exibições, tinham estandes mostrando tecnologias da homeopatia, tinham acho que 3 escolas internacionais divulgando os cursos delas lá, curso de formação de homeopatas, a College of London estava lá, aí tinha um estande da própria Liga Médica Homeopática. Aí tinham coisas assim, por exemplo, uma coisa muito legal que eu vi lá foi uma leitura da saúde do paciente feita por uma inteligência artificial. Então Nossa. você colocava
colocava o seu rosto na frente ali daquela câmera, você ficava 1 minuto paradinho, aí vinham os resultados. E engraçado, né? Porque a gente se conhece, está sempre fazendo exame também. Os resultados que saíram muito próximos daquilo que a gente vê nos exames de sangue. Olha Então, só. para você ter uma ideia, até a taxa de açúcar no seu sangue. Gente, olha só Sem que você conta furar o disso. dedo. Sem você furar o dedo. Então, assim, só pela sua imagem é inteligência artificial. Umas coisas assim diferentes. Tinha também um stand de uma indústria de máquinas, né, para fazer remédio homeopático, laboratório. Muito legal. Então, assim, essa é a impressão primeira de você ver a magnitude da homeopatia. E outra coisa muito legal, né? Eu tenho pacientes médicos, né, que são de outras áreas, médicos de outras áreas. E eu comento isso com eles. Olha, não sei se você sabe, mas Congresso de Homeopatia, cada um vai com seus próprios recursos. Por Uhum, quê? Porque não exatamente. tem. Porque é bom o pessoal saber. Não tem patrocinador. Não tem Não tem, patrocinador. não tem Big Pharma. Uhum, Né? Não tem uma uhum, empresa de remédios que patrocine o uhum. Congresso, que ofereça. Não, cada um vai com os seus recursos, seus esforços. Então eu vi ali pessoas do mundo todo que estavam ali por amar a Então homeopatia, está. porque queriam estar e pagaram ali, como eu, do próprio bolso para estar lá. Uhum. Então, Nossa, que interessante. foi muito legal. Daí, claro, palestras assim que ficaram, que marcaram, né? Eu, por exemplo, acho que o caso mais impressionante que eu vi, porque tem muita apresentação de estudo de caso, né? Os homeopatas, muitos homeopatas vão lá para mostrar o caso de alguma cura que eles conseguiram, né? Uhum, Casos assim concretos, documentados. uhum. E aí, de vários casos que eu vi, né? Então, você falou, né? O que o Congresso traz também? Traz uma renovação da nossa confiança na homeopatia. Não é? A gente sabe do que ela é capaz, mas quando você vai num congresso desse, você fica assim, meu Deus do céu. Então, o que mais me chamou atenção, eu fiz até um vídeo para o Instagram e está lá no meu perfil, foi o caso de um menino com uma atrofia muscular espinhal, que ele estava perdendo, inclusive, a capacidade de andar. Ele já estava com 15 anos de idade. Isso foi, né, crônico e progressivo, então ele foi perdendo as capacidades. E aí, quando nada da medicina convencional poderia reverter aquilo, até hoje não tem um tratamento específico que possa fazer isso, está em estudo ainda, algumas drogas em estudos, ele foi para o homeopata, um homeopata argentino. E ele começou, a partir da segunda dose da homeopatia que ele tomou, que era a homeopatia, né, que combinava ali com todo o quadro dele, ele começou a melhorar. Hoje ele tem 20 anos de idade e ele não tem mais atrofia muscular, ele está curado. Ele joga futebol, ele tem a vida dele normal. Um E isso caso na medicina desenganado convencional, pela medicina totalmente, convencional, né? Caso de... totalmente. Não havia recurso na medicina convencional Uhum, para o quadro dele, né? O quadro de atrofia nesse sentido que é progressivo e que, conforme os anos passassem, ele perderia mesmo a capacidade de se locomover, de uhum. ficar de pé, pelo menos. Então, esse foi um dos mais impressionantes que eu vi. O homeopata colocou o vídeo depois dele com a família lá, do menino com a família, agradecendo, né? Super bem, correndo, andando pela casa. Então, coisas assim, casos de cura de câncer, também, vários. Uhum, É, a homeopatia usada também para tratar transtornos cognitivos em crianças. A uhum. homeopatia, transtornos do desenvolvimento, a homeopatia para autismo. Também ali, vários indianos mostrando casos muito interessantes. Então, assim, além de toda a emoção de estar lá e de ter essa experiência internacional, foi sair renovado nessa convicção com a homeopatia, porque, né, você vê ali colegas seus, né, pessoas mais experientes, às vezes com muito mais enfim, mais história na homeopatia, te mostrando tudo que ela é capaz de fazer, né? Então isso foi sensacional. E você percebe que no mundo inteiro tem homeopatas de sucesso, né? Fazendo o seu trabalho lá. Tem, Então, isso é o mais interessante, que tem gente do mundo inteiro. Eu vi lá a lista de palestrantes, teve muita representação do Brasil, né? Igual você teve, falou da Índia. Inclusive, assim, o professor Vitocas, a formação dele de homeopatia foi foi na Índia, na né? Índia. Então, assim, ele tem um carinho que eu falo assim, quando ele olha para os indianos, ele tem um carinho
especial, sabe? No Uhum, entanto, que hoje os nossos melhores professores da academia são indianos, que são os alunos dele, que foram alunos dele, uhum. fizeram o programa Ilani, participaram dos webinários, seminários, enfim, que são os professores. E eles, a diferença da Índia é que ela incentiva, né? Ela tem o hospital, Exato. ela tem a escola, então existe um incentivo, talvez pelo número de população, talvez o SUS de lá não dê conta, né, de atender todo mundo, então a homeopatia lá é muito valorizada. Então isso dá para eles um respaldo, dá para eles uma confiança de continuar realmente essa luta, né, do estudo diário, de Sim. aprender, de querer cuidar, de querer tratar. E você vê muitos indianos fazendo trabalhos voluntários, né, É. assim, tem clínicas, mas final de semana estão na zona rural, estão na zona pobre, então eles fazem muito isso, né? Eu vi Então, fotos dos hospitais lá. Teve um palestrante que mostrou as fotos do hospital homeopático. Quer dizer, todos os problemas ali são tratados com homeopatia. E eu acho que o caso da Índia é realmente especial, diferente, porque você tem também o lado econômico e social, né? Quer dizer, é um país grande com muitas dificuldades. Então, isso ajuda a escolher uma medicina que seja mais acessível, uma medicina que seja mais barata. Eu falo isso para todo paciente, Betânia. Falo, olha, você não vai encontrar uma medicina mais barata que a não, homeopatia. Você não não vai. vai. É, às vezes você pode tratar uma situação com uma dose de um único remédio e uma dose que vai custar ali 25, 27, R$ 28. Você não vai encontrar isso em outra medicina. Então, eu acho que tem esse lado econômico, social, que faz com que também os responsáveis, assim, né, o governo da Índia, vejam a homeopatia com bons olhos, porque ela é barata. E aí tem o outro lado que o povo tem abertura para isso. O povo tem, né, eles praticam as medicinas alternativas, né? Eu não gosto de chamar de medicina alternativa, porque eu acho que, na verdade, a nossa medicina é a verdadeira medicina. É, Então, eu não acho que é alternativa. Alternativa é quando o principal não funciona, eu vou para alternativa. Eu acho que, na verdade, as medicinas naturais são a verdadeira medicina. sim, E a medicina moderna é a alternativa. é, E eu É, falo para todo mundo que a homeopatia ela devia ser no cuidado primário da saúde. A pessoa tossiu, a pessoa teve um resfriado, a pessoa, qualquer coisa que ela tiver, procurar primeiro a homeopatia. E ex- depois com ir para a medicina certeza. convencional. Sem excluir a medicina convencional, porque ela é muito válida, né? Assim, nossa, tem Claro, muitas coisas que a gente claro. precisa, cirurgias, as coisas de emergência, né? Tem Isso. muita coisa As que, urgências, as perfeito. urgências. Mas eu tenho, a homeopatia, o professor Vitor fala, não prometa a cura. Não, ele Uhum. fala sempre, não prometa a cura. Mas a gente sabe que ela faz milagres. Faz. Como eu vi lá no congresso que eu estou te Como contando. você viu no Então, assim, congresso. é muito bom poder trocar com. Inclusive, me aproximei um pouco mais de dois doutores indianos lá, incríveis mesmo. Um deles lançou agora um livro para explicar de forma ainda mais fácil para os estudantes de homeopatia o Organon de Hahnemann. Então, é um livro que já saiu em inglês. Quem sabe um dia a gente possa tê-lo em português. Mas então, assim, foi Uhum. bom também por isso. Foi bom pelo network, pela troca de experiências, né? E as visões, Betânia. Incrível. É uma homeopatia só, mas existem muitas formas de vivê-la, existem muitas formas de praticá-la. Então, eu vi de tudo lá. Eu vi aqueles que praticam homeopatia segundo Sankaran, por exemplo, né? A outra canção. Então, isso é muito interessante, né? Eu gosto de ter uma mentalidade assim mais aberta, de ver Uhum. assim o que tem de bom em cada forma de viver aquilo, de praticar aquilo. Uhum. Daí tem aqueles mais puristas, né? O clássico É, puro, não, homeopatia, tal, tipo eu, Hahnemanniano. assim, O agora, classicista, que também é muito legal. Aí tem aqueles outros que fazem a pluralista, daí tem os outros que, enfim. Então você vê de tudo ali. Tem aqueles que trabalham com os protocolos, né? Com vários homeopáticos. Num caso como, por exemplo, no câncer, né? Às vezes tem uma linha lá, a família Banerjee, que trata câncer com vários medicamentos ao mesmo tempo. Aí tem o pessoal da Holanda com o detox. Então, sim, é um mundo. E aí você vê a riqueza da homeopatia. A gente não pode esquecer a fonte, não pode esquecer as origens, nunca, né? uhum. A gente nunca pode Uhum. esquecer como é que é a base da homeopatia, mas é bonito ver a riqueza que isso também ganha e as expressões culturais que a homeopatia tem. Né? Então, na Uhum. Índia ela é praticada de um jeito, no Brasil a gente tem o nosso jeito de fazer,
inclusive, né, tinham vários médicos brasileiros lá. Um deles apresentou um caso de redução de metástase de câncer com o uso do Viscum-Album injetável. Então, isso também Injetável? injetável. Aham. Doutor, Gente, Doutor Lucas, esqueci o sobrenome dele agora, perdoem aí a memória, mas é Doutor Lucas, ele apresentou, eu estava na sala quando ele apresentou, e ele é um dos que usa bastante o Viscum-Album injetável para tratar pacientes com câncer. Já tem vários estudos nisso, já tem empresas no Brasil que são responsáveis por trazer o Viscum-Album injetável de fora para o Brasil, e o resultado é muito impressionante. Então, vê só, né, tudo que a homeopatia pode muita oferecer. coisa diferente, né? Que assim, que a gente nem cogita, né? A gente Aham. nem pensa, né? É. Muito E, interessante. e como e na minha, né, eu tenho um trabalho também que, como sou psicanalista, eu atendo muita gente com problemas às vezes emocionais, Hum, né, questões mentais mesmo, né? Muita gente com questão mental me procura. É incrível também o que a homeopatia é capaz de fazer, né, nessa dimensão que é a dimensão mais profunda e importante, né, da pessoa humana. o O professor adoecimento Vitoucas mais fala disso, profundo. inclusive, né? Que nós podemos adoecer no nível físico, emocional e psíquico. Então, é Uhum. incrível quando você consegue, às vezes, com uma dose, restabelecer algo na pessoa, uma certa até leveza, alegria de viver, e como aquilo depois vai desencadeando processos de melhora no campo físico, né? Aquilo vai. É um efeito cascata, como a gente fala. Mas é a Sim. partir do mental. Então, muito, muito interessante. Me aproximar também dos nossos amigos sul-americanos. Os argentinos têm grandes homeopatas, né? Uhum. Vi professores incríveis lá da Argentina. O México tem uma tradição de homeopatia riquíssima, fortíssima. Tinham muitos mexicanos lá. Uhum. Mas, claro, né, tinham mais espanhóis, porque o congresso era na Espanha, mas É, muitos aqui sul-americanos também participaram. gente da Suíça, da Alemanha. Sim, sim. Nossa, eu vi lá vários palestrantes lá, várias pessoas né, que tiveram lá dando a sua contribuição, né? E isso tudo é muito interessante. Mas seguindo, quando eu falo assim da homeopatia clássica, né, igual assim, tem um pessoal lá na Índia que está desenvolvendo o organon. O professor tem também um curso do organon, onde ele explica cada coisinha, sabe? O organon é a base, né? Então, se a Claro, pessoa entende bem o organon, ela consegue fazer uma aplicação prática da homeopatia, claro que né? sim. Então, assim, a gente vê quanto que é essencial esse estudo do organon. E tem Uhum. homeopatas que às vezes nem nunca abriram o organon, É. né? Eu falo para os Infelizmente, meus né? alunos, é a Bíblia do homeopata. É a Bíblia do... É, exatamente. Né? Tem tudo lá, tem Tem. tudo lá. Só que às vezes é complicado você perceber, de entender. Por isso que é bom esse pessoal da Índia ter esse livro, o professor Vitocas ter esse curso, porque ele dá um entendimento para a gente mais claro do que o organon, Uhum. né? E que mais? Me conta mais. Bom, do professor, eu cheguei na palestra dele, ela já estava na metade, eu estava numa Uhum. outra palestra, porque os horários nem sempre dão certinhos, às vezes atrasa uma palestra, você sai daquela, corre para Uhum. outra sala, o professor Vitor já tinha começado. Mas eu fiquei lá um pouco na sala que ele estava falando, foi virtual, né, a participação dele, mas eu vi ele muito preocupado com a formação dos homeopatas. Então, a palestra dele não foi sobre teoria da homeopatia, não foi sobre prática clínica. A palestra dele foi muito focada na formação de novos homeopatas em homeopatia clássica. Eu acho que eu Então, tenho até aqui como é que é o nome da. Precisamos apoiar a homeopatia clássica na educação se quisermos que esta metodologia curativa sobreviva. isso, a preocupação dele com o futuro para que a homeopatia, claro, ao mesmo tempo que ela possa ter inovações, ela não perca os princípios Sim. fundadores dela, né? Então Uhum. eu vi ele muito preocupado com isso e ele chamando, né? Ele deu uma chamada de atenção assim no pessoal, no sentido de transmitir, de dividir com a Liga Médica Homeopática Internacional uma responsabilidade de tentar aglutinar esses cursos de homeopatia, essas formações a nível mundial, para tentar estabelecer padrões. Uhum. Né? Falar a mesma língua, né? Isso. Igual a homeopatia tem os pilares da homeopatia, fazer com que É, essas escolas se unam e sigam esses pilares da homeopatia, porque, né, com seriedade. porque
mesmo que os homeopatas, assim, do México, ou da Argentina, ou do Brasil, ou da Índia, ou da Rússia, tenham, claro, uma noção comum da homeopatia, às vezes a formação do homeopata muda muito de um país para o outro, né? Uhum. Nós mesmos aqui no Brasil temos a lei que agora, né, nós conquistamos esse espaço, tem o terapeuta homeopata, tem o homeopata que é formado na área de saúde e se Pois torna é. especialista, né? Tem o médico que sempre, né, há muito tempo pode ser, claro, homeopata, o médico, mas Uhum. hoje o fisioterapeuta pode ser homeopata, o nutricionista Dentista, pode ser veterinário. homeopata, né? Uhum. Eu, por exemplo, estou no último ano da faculdade de nutrição, porque escolhi a nutrição mais pela homeopatia do que pela própria nutrição, porque Uhum. o conselho de nutrição hoje permite que você seja homeopata, especialista em Uhum. homeopatia. Então, você pode ser Uhum. nutricionista homeopata. Você pode ser fisioterapeuta homeopata. Você pode ser enfermeiro, se não me engano, também tem especialização em Pode. homeopatia. Então, assim, Uhum. ó, são várias áreas de saúde que estão, né, no Brasil permitindo que a homeopatia seja integrada àquele campo de conhecimento e Mas não aí só a medicina. cada um com uma formação, então isso faz uma bagunça, né? Gira uma bagunça. Os Faz uma profissionais bagunça. não se conversam, né? E é isso que eu acho que o professor sente falta. Ele sente falta que tem, ele usou muito a palavra standards, né? Então tem que ter os standards para a homeopatia, para a Uhum. formação do homeopata. O Então o que que a curso gente vai básico. considerar? Isso, o que que a gente vai considerar como denominador comum para ter reconhecimento como homeopata? Então talvez, Uhum. né, a Liga, que é uma entidade que existe há tantos anos, talvez ela possa ter esse papel, né, essa liderança de Ai, fazer tomara. uma reunião disso, né? Uhum. De promover discussões, debates, etc., que não vai Uhum. ser fácil, não vai ser para amanhã, né? É É. muito delicado, tem a ver com, como eu falei, leis de cada país, tradições de cada país. Imagina a Índia, né? É todo diferente o sistema. Então, mas ele falou muito disso. Então, acho que ele se preocupa bastante com o futuro da homeopatia e ele enxerga que o futuro da homeopatia depende das suas bases não serem esquecidas, perdidas, né? De nós não, como é que eu posso dizer? De nós não nivelarmos por baixo Uhum. a formação dos homeopatas. Uhum. Essa foi a essência da fala dele. Ele fala muito sobre isso. Ele fala assim que a homeopatia, se ela usa essas bases, ela não vai só vender o seu produto, né? Porque o que, que É, acontece? Às vezes a pessoa vai fazendo tanta confusão com a homeopatia, com tudo que ela aprende aqui, aprende ali, e aí a pessoa tem um fator de cura, tem um fator curativo, uma melhora no nível físico, emocional e mental, enfim, mas não é prolongado. Então, ele se torna sempre o seu paciente, porque ele está sempre voltando, né? Então, o professor uhum, Vitocas, ele sempre fala sobre isso. O bom homeopata é aquele que trata o paciente e ele não volta mais, uhum, né? uhum. Eu gosto Então, muito quando ele fala que saúde é liberdade. saúde e liberdade. Uhum. Exatamente, aquela teoria dele, aquela definição dele de saúde é É, maravilhosa. Liberdade é. no plano E- físico, sem as dores, Isso, isso. sem ser refém da dor, liberdade no plano emocional, né, sem o ego, né, liberdade das emoções, né, como a pessoa tem um ego muito forte, e das Uhum. paixões, a pessoa que é muito apaixonada, ela fica extremista, né, Fica, com fica. as paixões. Então, e a aproximação com Deus também, ele fala, não fala Deus, mas ele fala de uma entidade, de uma coisa Uma vida além, né? espiritual, né? Uma vida Uma espiritual. vida É. espiritual, Uhum. independente da que a pessoa Sim, acredite ou não, né? isso, Ele não isso. entra nessa parte da religiosidade, mas ele fala dessa conexão com É. uma coisa maior do que a gente, né? Eu repito muito essa ideia dele, falo muito isso nas minhas aulas, para os meus pacientes. Eu falo: olha, você pode se considerar curado à medida em que você for livre. Né? Você é Isso. livre no plano físico, né? Teu corpo não te impede de fazer nada. Você é livre no campo emocional. Você não é refém das suas emoções, né? Não é apaixonado demais em relação a certas coisas. Você tem que ser livre psiquicamente. A sua mente, ela não pode ter censuras. Ela não pode ter neurose. Daí entra no campo muito psicológico, né? Que é importante também. Às vezes a psicoterapia entra aqui. Então, os pacientes entendem isso e eles desejam isso. E a coisa mais preocupante, né? E eu acho que tá aí a homeopatia para nos ajudar a tratar isso daí.
é que as pessoas estão cada vez menos livres. As pessoas estão cada vez mais doentes. E elas estão doentes não simplesmente porque a água está intoxicada, o produto está intoxicado, o material de limpeza. Claro que tudo isso influencia. Mas elas estão doentes porque elas estão perdendo liberdade interior. Nós estamos Uhum. perdendo, sabe, um frescor de vida interna, assim, que a gente já não Uhum. tem mais. De E a mostrar vida a cara moderna não nos ajuda. limpa, né? Exato. Sabe? Então, eu, Exatamente. inclusive eu já tenho até a proposta para o próximo congresso. O próximo congresso é em maio. Ele vai ser em Uhum. maio, na Holanda, né? Inclusive, conversei com o pessoal da organização lá. Eu estou pensando numa proposta de palestra para o congresso de maio, se Deus quiser, se eu puder ir, é justamente falar das intersecções da homeopatia com a psicoterapia. E Que como, excelente. né, como que o homeopata se beneficiaria de ter mais conhecimentos psicoterapêuticos, né, para ele, na hora da consulta, ter mais condições de olhar para o Uhum. paciente dele e de fazer as intervenções necessárias. Tenho escrito sobre isso, publiquei um artigo sobre isso recentemente. Então, para mostrar assim que a gente não deve pensar muito como caixinha, muito fechado. A gente tem que, e a homeopatia ela permite isso, ela permite que você tenha uma visão ampla, né? Verdadeiramente holística. Eu Uhum. tenho até um colega aqui de Instagram que fez um vídeo bem legal em que ele disse assim: hoje está todo mundo falando em medicina integrativa, mas o que vocês não sabem é que a homeopatia, desde o nascimento, é É, integrativa. Né? A homeopatia sempre foi é, integrativa. Não existe. Aliás, eu vi um curso esses dias, homeopatia integrativa. Para mim não faz muito sentido porque a homeopatia é integrativa. Não é. existe uma outra A homeopatia. Ela própria é integrativa. palavra diz, né? Integrar, né? Ela pode É ser usada por todos, com isso. outros tratamentos. Ela não, sabe, assim, ela é ampla, igual você falou assim, ela tem um horizonte E ela pode aberto, ela pode ser usada, inclusive, com a alopatia. inclusive Porque com há a casos em que, alopatia. né? Há casos em que você vai precisar da alopatia por alguma razão, por um tempo, e aí a homeopatia Uhum. vai estar fazendo o trabalho dela, e depois pode fazer o trabalho de reequilíbrio necessário quando a pessoa deixar de tomar a medicação convencional. Quer dizer, a gente não pode ser radical. A Não gente pode. tem que entender a necessidade do paciente. E às vezes aquele Uhum. paciente, naquele momento, ele precisa do antidepressivo. Uhum. Naquele momento ele precisa. E você É, tem que ter essa sensibilidade. Senão você, né, eu não desconfio nem por um segundo da homeopatia, mas eu tenho que acolher os limites do meu paciente. é, E o e meu paciente tem ele limites. está usando aquele medicamento há tanto tempo, né? É, Aquela parte química, exato, né? Fisioquímica dentro do corpo dele se tira de uma vez, né? Então, existe exatamente. um tempo para o organismo, a energia vital ir sendo estruturada e reequilibrada com a homeopatia. E aí, o próprio paciente ou o médico que o acompanha vai perceber que ele não precisa mais daquilo, né? Exatamente. Exato. E Então, olha, às vezes eu conheci um psiquiatra que é homeopata. Então, olha, uhum. ele fez a psiquiatria e ele fez o curso de homeopatia. Ai, E que ele benção, usa, olha só. olha que legal, é o tipo de profissional que né, é um profissional que a gente quer ver mais. Então, a Uhum. necessidade do meu paciente aqui, ela está no nível fisiológico, bioquímico, eu preciso dar um suporte para esse paciente. Uhum. E enquanto isso, eu vou dar essa homeopatia, porque daqui a um tempo eu sei que ele não vai mais precisar desse fisiológico, desse bioquímico. Entende? Então, olha que como é bom isso, alguém com uma mente Amplia, dessa, né? Uma né? mente. Exato. Amplia o atendimento dele. É maravilhoso isso. O professor Vitogas também fala sobre isso, a necessidade do homeopata, ele também saber da parte da patologia, ele entender também de anatomia, fisiologia. Então, quem não É, é da área da saúde e que está se tornando um terapeuta homeopata, também tinha que ter isso na base, né, do que a gente está falando aí da educação. Vamos supor que o Brasil entre aí a liga e fala assim, não, gente, então vamos fazer um curso de homeopatia universal, aham, seria um sonho, né? sim. Então tem que ter anatomia, Tem, sim. fisiopatologia, tem que ter essa parte da psicologia, do entendimento do Que cérebro, é uma entendeu? crítica, Betânia, tomando assim a liberdade para falar. Eu faço essa crítica a alguns colegas terapeutas homeopatas, porque eu acho que é um risco, eles diminuem a homeopatia quando eles, por exemplo, esquecem desse lado físico, material, fisiológico, que a gente não pode ignorar. Não, Aliás, se a não gente pode. não souber, se a gente não tiver certos conhecimentos nisso, a gente pode, inclusive, Uhum, fazer mal para o isso. paciente.
Então, eu estive lá, para você ter uma ideia, a gente sabe que o terapeuta homeopata, ele está ainda sendo aceito pelos outros homeopatas, é uma situação ainda, né, não tá um espaço conquistado. Uhum. E para esse Sim. espaço ser conquistado, você tem que ser muito convicto, firme, dedicado e saber o que você está fazendo para você conquistar esse espaço. Confiante mesmo, confiante na Exato. sua prática. E você tem que reconhecer o que você não sabe. Uhum. Então, olha que interessante, lá no Congresso, eu fui abordado e conheci a presidente, a atual presidente da Associação Médica de Homeopatia Brasileira, Olha, a Ana. que bacana. E aí, Aham. eu e a Ana sentamos lá, conversamos um pouquinho, almoçamos juntos e falei para ela, Ana, tem espaço para todos, não tem? E ela falou, tem espaço para todos. Uhum. E eu acho que o diálogo com os médicos, o diálogo com as outras áreas de saúde é totalmente possível se os terapeutas homeopatas forem sérios nos estudos deles e não ficarem tratando a homeopatia só nesse campo da energia, entende? É, Isso sim, é muito sim, perigoso, na sim. verdade. Então, Muito eu perigoso. tento transmitir isso para os meus alunos, né? Eu formo alunos, formo terapeutas homeopatas. No meu curso tem aula, tem fisiologia, no meu curso tem suplementação, no meu curso tem aula sobre sistemas do corpo. Por quê? O mínimo tem que saber. Tem que Tem que saber. saber o limite. Ah, isso aqui eu não dou conta. Ó, melhor você procurar um médico, melhor você Uhum. procurar um outro O profissional, né? Thiago, o pessoal está perguntando aqui, o pessoal está querendo o contato desse médico psicanalista. O pessoal Ou está do no nível psiquiatra. do psiquiatra. Ele É. tá, eu preciso, puxa vida, eu não vou ter ele Depois aqui assim você, fácil. depois você põe, depois você me passa, o Eu te pessoal pode me passo. perguntar, Te passo sim. tá? Aí, pessoal, depois o Thiago me Então, passa, vocês podem me pedir pelo claro, direct. não te passo. Mas entende, eu acho que é uma questão de responsabilidade. Então, os Uhum. cursos que formam terapeutas homeopatas têm que ter essa responsabilidade. Tem que ter. Sabe o que é Eu, uma coisa que o professor Vitocas fala também? Por que, que precisa da fisiopatologia, da anatomia, desses cursos padrões da área da saúde? Porque ele fala que a gente trabalha com sintomas, né? Então, o homeopata ele trabalha com os sintomas. Mas muitas vezes o paciente está apresentando sintomas da patologia. uhum, Então, você tem que analisar o sintoma dele anterior, porque senão ele vai te dar os sintomas lá de uma diabetes, é, né? Ele vai te dar é, os sintomas de qualquer coisa, né? E aí você vai pontuar aqueles sintomas e aí não vai estar completo, porque você está pontuando exatamente aquilo que você quer curar, né? Assim, exato. E aí tem é que uma... lembrar que na homeopatia importa menos o nome do diagnóstico e Uhum. muito mais o conjunto de O sintomas, né? conjunto de Então sintomas. a gente tem que saber ler sintoma. Ler Mas para ler sintomas. sintoma tem que saber fazer essa diferenciação que Tem que você haver. falou, né? Não pode ser o sintoma da patologia, senão você está pondo a patologia toda ali no seu repertório, Exato. Aí eu mas já não é sei que é isso. diabetes. Ah, é diabetes. E aí, né? E a diabetes ela veio anterior a alguma coisa, anterior a alguma supressão, anterior a algum problema mental, emocional, enfim, Sim, né? sim, sim. Então ela vem anterior. Eu estou feliz com você, com essa participação lá em Sevilha. Eu gostaria imensamente de ter ido, né? Vamos ver em maio. Me É, fala aí, fala para todo mundo que está aí, como é que faz para participar? olha, tem um site que você coloca lá, que é o site, tem o site da Liga Médica Homeopática Internacional. Então é LMHI. Você coloca Uhum, isso no Google, coloca lá LMHI 2025 e já vai aparecer o site do próximo congresso. uhum. E é Então esse aberto para congresso todos? é aberto para todos, claro. Quem é membro da Liga, né? Então eu sou membro associado da Liga. Quem é membro da Uhum, Liga tem facilitações, paga até uhum. um valor Melhor. diferenciado para estar no Uhum, congresso, né? uhum, Então, mas é aberto sim, qualquer pessoa pode ir lá para ouvir, para assistir, né? Para ter acesso ao mundo lá uhum. de conhecimentos que é apresentado. Então, não é uma coisa assim que fica barata, né, Betânia? Porque É, envolve, claro, passagem passagem aérea, aérea. inscrição, Uhum. é Europa, a gente E sabe, não né? são poucos dias, são de 4 dias Quatro dias, de né? congresso, então Geralmente 4 dias. então do curso. Foram 4 dias, né? O primeiro foi mais assim não foi uma confraternização, mas foi
foi usado o espaço assim da noite para homenagear várias pessoas com trabalhos interessantes, principalmente lá da Espanha, né? Já que estava Uhum. sendo lá, eles homenagearam muitos espanhóis. E aí o para valer de palestras aconteceu no segundo, terceiro e quarto dia. E aí no quarto dia tem um Uhum. jantar. Você não é obrigado a participar do jantar, mas se você quiser, daí também tem um custo. É por Uhum. adesão, é um jantar por adesão. Nós participamos, eu e minha mulher, e foi muito legal também, porque daí você estava num ambiente mais assim livre, leve, as pessoas estavam Descontraído, para fazer descontraídas. contatos, amizades. Exato. Eu acho assim, ó, Uhum. já que vai, tenta participar de tudo, tenta estar em tudo. Então o próximo vai ser em Utrecht, que é uma cidadezinha do lado de Amsterdã. Uhum. Fica a 25 minutos, 30 minutos de Amsterdã de trem. E, se não me engano, vai ser de 14 a 19, 14 a 18 de maio. É nessa Uhum. faixa aí, tá? Em maio, mas lá no site tem todas as. Já dá para fazer inscrição, já dá para, se Uhum. quiser tentar apresentar uma palestra, já dá para enviar lá Ah, que bacana. sabe? Vou falar com os alunos, os diplomados do E Vitocas, quem isso. sabe eles animam a gente ir Já, para lá. já manda lá, tá? Tem um formulário, você manda Uhum. lá por escrito o que que você pretende falar, etc e tal. Uhum. Legal, muito bacana. Aí, Thiago, eu quero, assim, agora falar sobre alguns pontos é, de melhoria do Congresso, né? E algumas coisas que o pessoal, os brasileiros que estiveram lá, teve uma médica, que é a nossa aluna diplomada, que ela teve lá, e ela me falou o seguinte, eu até anotei exatamente as palavras dela, né? Que ela não conseguiu assistir a palestra do Vitocas, porque houve muitas mudanças no cronograma, né? Então, houve muitas mudanças, então ficou um pouco confuso, então as pessoas ficaram um pouco confusas com isso, mas a gente sabe que isso acaba sendo normal num congresso desse Infelizmente, porte, né? é. Uhum. Ela falou também que a abertura do congresso foi feita pela ministra da Saúde na Espanha, da Sim, Espanha, e que essa sim. ministra da Saúde falou no Congresso das Leis, lá que devia ter alguma sala, algum palco lá que falava sobre as leis da homeopatia, e que ela falou que a homeopatia ela alimenta a saúde e a credulidade dos pacientes, ou seja, que a homeopatia na Espanha ela está banida, não tem homeopatia nas escolas, Uhum. e que se o homeopata exercer homeopatia lá, ele é obrigado a entregar para o seu paciente, cliente, uma ficha de consentimento, falando que ele está sendo tratado com uma pseudociência, que ele sabe que ele está sendo tratado como uma pseudociência, e se ele não fizer isso, ele recebe uma multa de 10 mil euros, porque eles Nossa. fazem muita fiscalização com os homeopatas na Espanha. Então, diz que a homeopatia está banida na Espanha. Então, isso é um ponto que a gente tem que tratar para a gente perceber a importância disso que a gente está falando da educação continuada, das pessoas continuarem estudando, das pessoas continuarem querendo aprender, porque isso, assim, talvez você não viu isso lá porque era um número de salas enorme, mas Essa imagina palestra eu não vi. uma ministra da Saúde ir num congresso desse porte com 800 pessoas e falar, olha, eu vim falar aqui que, né, ok, vocês estão fazendo isso aqui, mas vocês trabalham com a saúde das pessoas, mas é uma pseudociência, sabe? Infelizmente, isso não está acontecendo só na Espanha, né, Betânia? Não, isso que é o problema que o professor Vitor aborda e a preocupação dele é esse. Não está acontecendo isso só na Espanha, tem acontecido isso no mundo inteiro. Eu tenho, Então, eu a gente tenho sabe que o contato só professor para. Vitor. Desculpa, só para acrescentar o que você falou, eu tenho contato com o Alan Schmuckler, que é o editor daquela revista Homeopatia, é a revista mais Uhum. lida no mundo de homeopatia. E tive a honra de publicar 2 artigos já lá. E ele sempre fala para mim que se ele pudesse, ele vinha praticar homeopatia no Brasil. Porque nos Estados Unidos a perseguição está severa. A Sim. ponto, né? Então ele é de lá, ele é americano, mora lá, a ponto de grandes lojas que vendiam homeopatia, como por exemplo a Holy Foods, ela tirou os remédios homeopáticos das prateleiras. Ai, Então agora eu tenho pacientes nos Estados Unidos. Para eles comprarem homeopatia, eles só conseguem agora comprar pela internet, tá? Na grande maioria dessas redes famosas, enormes, que vendem tudo que é natural e vendiam aquelas homeopatias, por exemplo, da Boiron e tal, eles não estão vendendo. Então a perseguição lá está severa, tá? Nos Estados Unidos.
quando a gente compara a situação do Brasil com esses países, a gente vê que o Brasil ainda está numa situação privilegiada. Privilegiada porque faz poucos anos que a homeopatia entrou nas práticas integrativas complementares do Uhum, SUS. Então, uhum. assim, a A gente está gente conquistando, né? a gente O mundo gosta de inteiro reclamar, né? está. Porque o mal de brasileiro é reclamar. É, Mas a gente gosta de reclamar. é. E claro que a gente tem motivo para reclamar de muita coisa. Mas olha, se a gente pega o que está acontecendo no mundo, em muitos países do mundo, o Brasil está fazendo um movimento contrário. Então, a Sim, homeopatia está ganhando espaço e é sim. por isso que está gerando o efeito, aquela resposta agressiva Uhum, de certos setores da medicina que, uhum, né, que uhum. estão bravos com a homeopatia. E aí eu vou citar, Aham. porque eu cito o nome dela no meu artigo, a Natália Pasternak, por Nossa, exemplo, né, que vai ridículo. lá, ai, pseudociência, eu não tenho paciência nenhuma Ô, com aquilo. Thiago, mas quem já acordou, quem já despertou, sabe que ela está sendo paga, entendeu? Então, assim, o problema é que os despertos que estão na homeopatia são poucos. Então, o nosso papel é realmente divulgar e promover a homeopatia. Exato. Você dá um curso de alta qualidade, o professor Vitor dá curso de alta qualidade para formar homeopatas com categoria de qualidade para fazer um bom papel, para que a homeopatia não caia em descrédito novamente. Porque o Exato. professor Vitor fala que lá na década de 70, a homeopatia estava banida também. Então, Uhum, houve um uhum. resgate, né? Então, assim, ele até se considera uma pessoa que Com fomentou esse resgate certeza. da homeopatia naquela época, né? E, No e eu pós-guerra. acho, o nosso problema maior no Brasil, portanto, não é nem questão de lei, de governo, porque a gente está tendo essa abertura, tem as PICs aí, Uhum, como eu falei, nós, até uhum, os terapeutas homeopatas podem trabalhar em secretarias de saúde, em núcleos de saúde das cidades deles, podem atender uhum, população, né? Daí uhum, isso muda de estado para estado, mas eu acho uhum. assim que o grande problema do Brasil mesmo é a qualidade de formação e estudo dos homeopatas brasileiros. É, E aí não eu dá incluo os para uma médicos, inclusive. semana você ter um certificado de homeopata e sair praticando homeopatia. E eu incluo, inclusive, os médicos que estudaram Exatamente. homeopatia, às vezes, um tempo atrás, e pararam, Uhum, pararam. Então, uhum, ele tem uma visão da homeopatia que é alopática. Fazem uhum, a alopatização da homeopatia. uhum, Né? Então, uhum. homeopatia para gastrite, homeopatia para não sei o quê. Então, assim, não dá, gente, É. isso não é homeopatia. Vai lá Né? na Então, a gente farmácia faz e isso. compra um Veleda lá, né? Compra Exato. um Ansiodoro, né? Não é Exato, assim que compra lá o funciona, Almeida não é? Prado, tal, É, né? Então assim, eu acho, olha, isso pega do médico ao terapeuta homeopata. sim. Nós precisamos de mais estudo, de mais debate. Nós precisamos elevar o nível da conversa, Betânia. Eu coloquei Uhum, como um propósito na minha vida. É aquela coisa, puxa, mas será que eu estou à altura disso? Será que eu sou capaz disso? Eu fiquei uns anos fazendo essa pergunta para mim mesmo. Daí eu falei, quer saber? Se eu não for capaz, o mundo vai me barrar e pronto. Mas eu uhum, coloquei como propósito na minha vida que eu vou propor a discussão num nível mais elevado, um nível mais uhum, interessante. A gente tem que propor uhum, agora a homeopatia com termos de século uhum, XXI. São outras as nossas dificuldades hoje. uhum, São outros os nossos dilemas hoje. O ser humano é outro. uhum, Então, se eu for uhum, chegar para o ser humano de hoje e quiser falar para ele de homeopatia nos termos do século XX, não vai funcionar. Eu uhum. preciso adequar a linguagem, eu preciso ser moderno na abordagem, mas conservador no princípio, Sim, mais moderno seguir os na princípios. abordagem, entendeu? Uhum, Então, eu tenho escrito artigos que estão sendo publicados lá na revista da Faculdade do Reino Unido, na homeopatia. Então, assim, é uma alegria. Afinal, é um terapeuta homeopata publicado numa revista, assim, das uhum. mais importantes do Isso nosso só meio. E eu tô valoriza a nossa exato, homeopatia brasileira. exato. E Isso, daí o que eu estou né? escrevendo lá? É essa modernização na abordagem Uhum, e na melhora da qualidade intelectual do uhum, estudo da homeopatia. Nós tivemos aí, ó, ano passado, uma tese de doutorado publicada na John Hopkins, nos Estados Unidos, de uma homeopata incrível, que é a Denise Straits, em que ela fala da ligação da homeopatia com a alquimia. Se você for falar isso para um homeopata médio aqui no Brasil, ele vai achar isso absurdo, ele não vai saber nem do que se trata. Então, assim, é. E não até estuda a simbolismo. Hahnemann começou até com essa alquimia, né? Exato. Não Não estudou sabe nem a história do simbolismo. nosso pai da homeopatia É, aí. não
estudou simbolismo, não sabe como que as coisas se juntam, não sabe que a linguagem científica moderna não dá conta da homeopatia. A homeopatia é maior do que o paradigma científico atual, e eu tenho batido nessa tecla. Então, olha tudo que a gente consegue, que a gente pode fazer, se a gente estudar direito, se dedicar a isso, tiver padrões, como o professor falou, mas no Brasil o desafio, eu acho, é esse, é formativo. Em outros países é mais sério porque é legal, é perseguição. O Reino Unido só não proibiu, acho, ainda a homeopatia no Reino Por Unido, causa porque o rei Charles, por causa do porque Rei o rei Charles, Charles que é o o patrono médico da dele é homeopata, a homeopatia. vida toda foi É, homeopata, o é. rei só Inclusive, trata com aluno do homeopatia. professor do Tocas. É, olha só, nem É, sabia disso. é. Então, assim, mas a gente sabe que, por exemplo, vários centros no Reino Unido foram fechados de homeopatia, que existe já essa perseguiçãozinha que, né, a gente espera que o dia que o rei não estiver mais aí, o Ó, herdeiro seja um defensor, não é? O patrono da tem, faculdade de homeopatia, do qual eu sou membro, é o rei Charles. é o Rei É o rei Charles, Charles. exatamente. Exatamente, é o Rei Charles. E que você sabe que quem forma na academia também vira. Quem tem o diploma da academia, porque existe a diferença na academia de certificado de diploma. Quem tem o diploma da academia já faz parte automaticamente da liga, Da faculdade, né? da faculdade. Eu vi, a gente Então, recebeu essa notícia um tempo atrás. Eu recebo aham, lá os e-mails da faculdade, e aí veio quando essa parceria com a Academy, né? Com a Vitocas é, Academy. Eu e achei muito inclusive legal. da Austrália também. Ah, que Era legal. muito legal. Então, assim, o trabalho do professor Vitocas, ele, né, como ele tem aluno no mundo inteiro, e tem pessoas como você, e por isso que meu sonho é ter você como nosso aluno, para, sabe, assim, com o aluno de Vitocas, você vai ter muito a agregar, porque você faz esse movimento, e a gente Uhum. precisa. Hoje, o que acontece? A gente fica muito muito fora da ação, a gente está precisando agir. Isso, A gente está bem só isso. no plano dos pensamentos. E cada Então, um na nós estamos no sua, né? momento aí, e cada um na sua, exercendo seu papel lá, caladinho, enfim. Mas a homeopatia, ela precisa ser unida. E não é médico, veterinário, dentista, terapeuta, é todo mundo, chamado de homeopata. Não vai ter médico veterinário, não vai ter É médico, vão ter homeopata. homeopatas. Homeopatas. Então, o movimento que a gente tem que fazer é, somos homeopatas, Isso, né? isso. Perfeito. Então, acho que isso é um horizonte do futuro mesmo. Só que esse futuro tem que acontecer mais rápido. Né? Uhum. A gente tem que agir mais. O meu sonho era abrir aqui no Brasil uma faculdade de homeopatia, faculdade, graduação. Esse é Nossa, meu sonho desde conta comigo, 2013. conta comigo, Meu eu tô dentro. sonho é fazer essa faculdade. Mas aí a gente tem que entrar na briga lá atrás, né? Tipo assim, então o médico, se ele quiser ser homeopata, ele vai ter que fazer a especialização na homeopatia dentro da faculdade, sabe assim? É mais É complicado. Uma pessoa não vai complicado, formar em sim. homeopatia em 2 anos, ela vai formar em homeopatia em 4 anos. Ou Uhum. 5, sei lá, o que a grade que foi estabelecida pelo MEC, né, Sim, permitir. Mas um estudo igual de qualquer pessoa da área da saúde, né? perfeito, perfeito. Nossa, acho Então, excelente a ideia. não, eu acho assim, e eu falo assim, eu acho que isso também partilha disso comigo, quando a gente fala o poder da palavra, né? Então, é bom a gente estar falando aqui Tem que sobre colocar esse para fora. assunto, tem que colocar Para para fora, tem que colocar materializar mais rápido. para materializar. Aproveitar e falar para todo mundo que está aqui da importância, né, de estar participando dessas coisas, igual você foi para Sevilha, você participa de outros congressos, já está pensando em ir no Congresso da Holanda, sabe, assim, já está prospectando, né, outra viagem, para conhecer, não é só por status, você está buscando conhecimento. E na homeopatia isso é muito importante. Então, em qualquer área, se você quer ser um especialista, quer ser bom, você tem que continuar estudando. Então, a educação continuada é importante, Sim. principalmente para a homeopatia, porque o estudo da. Por que os indianos eles são fantásticos? Porque eles conhecem a matéria médica muito. Assim, eles estudam matéria médica demais. Então, assim, a gente no Brasil, não, matéria médica eu vou ali, pego lá, vou fazer um repertório aqui e tal, não sei o quê, né? Uhum. Aí o Cássio está até falando aí que a homeopatia não é medicina, a homeopatia é homeopatia, né? Uhum. Tem sentido, sim. Então, desvincular mesmo a homeopatia da medicina e fazer a nossa homeopatia. Então, eu É. quero fazer o convite para todo mundo, gente, que é homeopata, que está começando, que vai fazer curso com o Tiago, com a Academia, com
como quer que seja, que procure sempre os melhores. Procure quem está indo atrás de conhecimento. Procure quem está se aprofundando, fazendo essa briga de querer transformar a homeopatia, não só no Brasil, mas no mundo. Né? Então, assim, essa educação continuada é essencial. Eu já fico aqui, já vou até falar do nosso webinário que vai acontecer em dezembro, dia 7 e 8 de dezembro, professor Vitor. Eu falo com todo mundo, gente, aproveita enquanto o Vitor está aqui querendo nos ensinar, que ele está com 94 anos. 94. 94? É, eu achei que fosse 92. Fez 93. 93, Fez isso. 93. Fez 93. Mas ano que vem está com 94. Né? Se Deus quiser. Então, aproveitar enquanto ele está aí, enquanto ele quer nos passar essas palavras de sabedoria, né? Quer nos ensinar, aproveitar, porque, infelizmente, só quando a pessoa se vai é que ela recebe o valor que ela deveria receber. Então, eu falo, todo mundo, aproveita, vem fazer webinário, os preços são especiais, está com problema com o valor, me chama, porque o importante é a pessoa participar. Perfeito. Para Fica aí o convite para os meus alunos também, hein, para participarem do webinário. Qual que é o tema? Qual que é o tema dessa vez? Vai trabalhar com os níveis de saúde, vai apresentar os casos, enquadrando a pessoa nos níveis de saúde, que é aquela teoria inovadora do professor de saúde, né, que ele fala, que ele tem os quadrinhos lá, quando a pessoa... Por isso que o câncer é curado em algumas pessoas e outras pessoas ele não é curado, porque ela está num nível de saúde diferente, né? Por que o pessoal está falando aqui, Thiago? Também a gente tem que criar um Conselho Federal de Homeopatia, a gente não tem um Conselho Federal de Homeopatia, tem muita coisa para a gente fazer na homeopatia, né? Muita coisa. E aí a gente precisa de pessoas como você, que tem garra, que tem foco, que tem esse propósito, eu também estou nesse propósito. Vontade eu tenho, viu? Vontade eu tenho, tô assim, muito, muito disposto, muito animado, tô topando, assim, a briga, se for preciso, pelo bem da homeopatia, para que mais pessoas acessem ela. Quer dizer, eu não vejo, né, um país como o Brasil, você imagina o benefício que teria se nós tivéssemos no primeiro atendimento das pessoas homeopatia. Pois é. O que a gente não evitaria de problemas graves, sérios, que se desenrolariam, né? Porque daí eles não se desenvolveriam e não chegaria a ponto de cirurgia, de internamento, disso, daquilo, que a gente deixaria o sistema de saúde para esses casos que não tiveram condições de serem amenizados ou curados na homeopatia. Então você faria um funil no sistema público de saúde, você ia desinchar o sistema. Nós sabemos, Betânia, em 2050 nós teremos pelo menos 2 vezes mais casos de câncer no Brasil do que hoje. Então, você calcula o que vai acontecer com o sistema de saúde. Aí a pessoa pensa, não, mas eu pago plano. Olha, meu querido, você pode pagar o melhor plano. Vai afetar você também. Vai colapsar o sistema. Né? Então, assim, se a gente não repensar a abordagem de saúde, a maneira como o primeiro atendimento do meu paciente, para que a gente, por exemplo, né, os países da Europa têm a figura do médico da família. Esse médico da família que encaminha para especialista. Eu morei lá, eu ia na médica da família. Se fosse preciso, ela me encaminhava. Senão, ela mesma resolvia. Esse médico da família, por que não ele não pode ser um profissional da homeopatia? Esse primeiro acolhimento não pode ser um homeopata? A gente não pode trabalhar nessa triagem de pacientes, por exemplo, né? Claro, né? A gente tem que ter standards para isso, tem que ter ali um monte de coisa que a gente teria que pensar. Mas eu vejo o futuro sustentável dessa maneira. Se não for assim, não vai ser sustentável, Betânia. Não vai, porque o número de pessoas doentes só aumenta, o número de pessoas químico-dependentes só aumenta. Né? Remédio para dormir, remédio para levantar, remédio para trabalhar, remédio para isso, remédio para emagrecer, remédio para questões mentais. Então, assim, eu topo essa briga, eu já me considero dentro dela. Só que para você fazer uma boa briga, você tem que fazer uma briga inteligente. Você tem que estar sabendo o que você está fazendo e tem que estar acessando as melhores coisas para você ter condições de brigar. Eu acho que esse é o ponto. Eu tenho que ter condições de brigar. E eu sou o tipo de sujeito que gosta de uma boa briga. Vamos entrar. Eu também não largo uma boa discussão, não, viu? Não largo, não. Se precisar, eu vou para Brasília, entendeu? Se derem espaço, a gente vai lá, a gente fala do que tem que falar, não temos preguiça. A gente tem algumas pessoas, né, que começaram na homeopatia e depois fizeram medicina,
Então, você já vê que eles já estão indo também com outra mentalidade, eles fizeram o caminho inverso, né? Uhum. Fizeram primeiro a homeopatia, se tornaram terapeutas homeopatas, se encantaram, mas sentiram a necessidade daquele básico, da fisiologia, da fisiopatologia, da anatomia, enfim, e sentiram também a pressão da sociedade, né? Tipo assim, você é homeopata, mas você não é médico, né? Então, Uhum. algumas pessoas Uhum. sentiram essa pressão e foram para a homeopatia, foram para a medicina, então eu já sei que essas pessoas também já estão lá transformando. Sim, sim. Mas, infelizmente, a grande maioria das faculdades nem tem É, uma cadeira de nem medicina na formação básica. Não tem. Nem tem, nem tem. Então, isso a gente lamenta também. Por isso que Uhum. eu acho que a tua ideia de ter um curso, uma graduação em medicina, no México, por exemplo, na Argentina, se não me falha a memória, você não entra em medicina. Na Índia tem a Você formação não de entra em homeopatia. medicina, você entra em homeopatia. Você entra Você em faz o homeopatia? curso, você faz o curso de homeopatia. E ele De é um curso de homeopatia. graduação. Então Uhum, você é médico homeopata. uhum, Né, eles se chamam de médico homeopata. Então, veja, o Brasil tem que pensar talvez uma saída nesse sentido. Claro, o médico pode continuar fazendo a especialização, o nutricionista, etc. Mas a gente ter a possibilidade de formar diretamente novos homeopatas. uhum, Ele entrar no curso para ser homeopata. E essa é a uhum, profissão dele, ele é homeopata. uhum. E aí, depois, se ele quiser especializar em alguma outra Ah, coisa, claro, vai, psicologia transpessoal, psicanálise, sei lá, o que for, exato. para agregar, né? Vai entrando, né? Esse é um trabalho que eu acho que a gente precisa realmente partir para ação. Sim. Né? Mas, igual você falou, com cautela, sabendo o que está fazendo, para a gente também não Não dar queimar cartucho, tiro, né? é, não dar tiro para todo lado e não acertar ninguém, tirar nossa energia e ainda sair com todo mundo rindo, É. né? Porque às vezes acontece isso, quando a pessoa começa a tirar muito, o pessoal, o que é isso? Tô maluca, né? Uhum, uhum. Então, deixa eu ver o que mais que eu queria falar. Você estava falando uma coisa, eu pensei em uma coisa tão interessante, agora eu esqueci. Eu acho que também nesse horário a gente já está cansado, Já né? O estamos tic-tac, aqui a e aí uma vai. hora já. Pois é, já vai vindo muita informação e a cabeça vai a mil, que a gente vai trabalhando isso. E a homeopatia é uma coisa interessante que eu acho que ela ajuda a gente nisso, nesse equilíbrio. Ela ajuda a gente a ter clareza nos pensamentos, Uhum, né? Ela sem parece que ela dúvida. faz assim. O professor Vitor tem um artigo que ele fala, após o remédio correto, parece que abre uma janela. E você fala Abre. assim, gente, onde estou? O que é isso? Eu não tinha percebido isso, né? Uhum. Na parte de educação, a academia ela incentiva muito os alunos a fazerem os artigos científicos. A gente tem aulas online, né, com a equipe de pesquisa da academia que ensina para a gente a fazer pesquisas. E se a gente quiser entrar, a gente pode ser coautor de alguma pesquisa da academia. Então, o nosso nome entra lá como coautor. Então, a academia incentiva essa parte das pesquisas. Então, a gente tem que promover isso, porque só é. E não adianta a gente publicar, Tiago. O professor Vitocas fala muito isso. Eu não quero meus artigos publicados em revistas homeopáticas. Eu quero meus artigos Exatamente. publicados em revistas médicas, porque eu preciso que eles vejam. Exatamente. É para fazer a Entendeu? Que nem isso. ponte. Não é Fazer a para falar para o ponte. convertido. Falar para o convertido é fácil. É, né? Porque se ele já se é uma edição, se a pessoa vai ler uma edição homeopática, é porque ela já tem aquele interesse. Né? Então, eles falam muito isso, então a academia está muito preocupada com isso, com essa formação. Ela tem essa, chama SES, são sessões de educação continuada. A gente tem 5 sessões de educação continuada na academia, sabe? Que são aulas que tem 5 vezes ao ano, Uhum. com o professor que vem passando as coisas para a gente. Então, todos os cursos têm que ter essa continuidade. Né? Você tem que pegar o seu aluno e falar assim, olha, você está aqui, você recebeu o diploma, você é um homeopata, mas deixa eu te falar, tem o congresso tal, tem o Isso. webinário tal, tem uma outra especialização ali. Não fique parado. Eu vou dar agora aqui um outro curso para te ensinar alguns truques, algumas outras coisas. Vai estudar matéria médica. Né? Então, a gente tem que pegar pesado na educação. Tem. E não pode ficar usando desculpa, né? Ai, dinheiro, tempo. Olha, tem para todo É, mundo. Eu já é. fiz curso de professor indiano incrível por US$ 9. Aí. Então, se você procura, você acha, Betânia.
É, Agora, por exemplo, a sábado agora, 3 da tarde, eu vou dar uma aula especial para os meus alunos que já estão formados. Mas eu me sinto responsável de continuar dando coisas para eles, sim, entende? Então, isso, assim, é. eu vou falar do método do professor Candegabi, da Argentina, como é que ele chega né, nas prescrições dele, é um método que eu aprendi. Então, assim, veja, não dá para parar de estudar. Não dá. E a gente que está já formando novos homeopatas tem que continuar dando essa Uhum, assistência. Então, tem uhum, a parte de quem forma, tem que continuar entregando, e a parte uhum. de quem estuda, que não pode parar de estudar, simples assim. Sim, Não pode parar de estudar. exatamente. É, exatamente. E aí você falou dos valores aí, o webinar do professor Vitor é R$ 250 Vale, para estudantes. Então, vale, sim, vale muito são mais, vale. 2 dias, são 12 horas. É um webinário que tem 9 línguas. Ele tem 9 traduções simultâneas. Ele é global. É, tipo assim, igual você foi no congresso Sevilha com 800 participantes, os webinários dos professor Vitor têm 800 participantes. Uhum, Né, com maravilha. são impecáveis, sabe? Então você vai pagar R$ 250. É claro que eu estou falando em reais, mas você paga em euros, são 40 euros para estudantes. Tá, Que é uma coisa que vai só agregar, sim, sim. né? E outra, isso aí eu falo, Betânia, que não é gasto, é investimento. Investimento. Investimento na promoção da saúde. Investimento é dinheiro que volta. Dinheiro que volta. Exatamente. E volta com pacientes felizes, com pessoas livres, né? Com, livres da dor, livres das questões emocionais, dos traumas, né? Dessas coisas, desse Perfeito. peso da vida, que hoje todo mundo está tão precisado, né, Tiago? Muito. E tá aí, a gente tem tudo isso, né, que nem eu que associo a técnica terapêutica, a psicoterapia, com a homeopatia. A gente Uhum, tem aí a homeopatia para dar uma sustentação para as pessoas, para trazer de novo harmonia para elas, né? Eu falo para o paciente, às vezes o paciente procura a gente, está lá há 10 anos com uma dor, por exemplo. Eu falo para ele, em algum momento você deve ter deixado de acreditar que você podia viver sem dor, né? E as pessoas, você né? ficou Porque para tão a pessoa que ficou acostumado. 10 anos, em algum É, momento ela parou de acreditar que ela, né? é. As pessoas elas não sabem o quanto elas merecem ter uma vida plena. Elas não Uhum, sabem. E é por isso que elas aceitam a vida insuficiente. Só que a gente é. tem que devolver para elas essa crença na vida e de que é possível viver em plenitude. E o homeopata Uhum. que não acredita nisso não pratica homeopatia. Não precisa nem vir, Não né? precisa, não quero conversar. Ô, Tiago, então eu acho que eu vou encerrar com essa fala sua, que foi muito bonita, foi bem Obrigado. forte, Obrigado, né? viu? Assim, te agradeço imensamente por você ter topado estar aqui falando desse congresso que teve muitos pontos positivos e a gente ficou sabendo também dessas condições da Espanha, né? Sabendo que o mundo também está esse caos em relação à empatia e que a gente Sim. precisa de união Isso, e educação. isso. Isso. É E união e união educação. consegue com diálogo, é disso que a gente está fazendo. Isso, exatamente. Tamo junto, muito Obrigado obrigada. você. Obrigada a todos que estiveram aqui. Vou tentar ver se eu lembro aqui como é que faço para deixar salvo, porque eu sou meio. Faço aquelas confusões Aham. de Na pessoas hora que que não você mexem encerrar, muito. você já coloca lá baixar ou publicar, já. Na Tá. hora que E você aí encerra, antes eu de já você vou. sair. Tá. Aí eu vou salvar lá para quem está chegando agora, que perdeu, para poder assistir depois, porque foi um papo muito gostoso. E a gente vê que a homeopatia, os horizontes dela são amplos e temos futuro. Mas a gente Temos. precisa de cada um, do esforço de cada pessoa que sentiu o chamado com a homeopatia para fazer a sua parte. Isso mesmo. Obrigado, viu? Né? Obrigado pelo convite mais uma vez. Conto comigo aí sempre que quiser. Vamos para a briga. Tá bom. Tchau, gente. Obrigado aí Obrigada. pela audiência. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Muito obrigada a todos. Um abraço. Vou encerrar aqui. Vamos ver como é que eu vou encerrar.